e definido. O adversário do Flamengo é o Barcelona do Equador. O Barcelona que na primeira fase fez uma campanha melhor do que o Flamengo e por isso tem o direito de ter a decisão do confronto, o segundo jogo em seus domínios, né? O jogo vai ser decidido em Guayaquil, no campo do Barcelona, no mesmo campo que ontem. Houve um empate entre Barcelona 1, Fluminense 1. O Fluminense perdia até os 45, mais 5 minutos de acréscimo. Perdia até os 50 minutos do segundo tempo. Houve um pênalti analisado pelo VAR e o Fred converteu empatando a partida. O primeiro jogo foi 2-2 no Maracanã. No critério de desempate nos gols fora de casa, a equipe equatoriana passou das quartas de finais para as semifinais e se tornando assim o adversário do Flamengo na competição na fase de semifinal. Lembrando que o nosso treinador Renato Gaúcho já enfrentou o Barcelona nessa mesma fase. Em 2017, o Grêmio eliminou o Barcelona, ganhou o primeiro jogo em Guayaquil por 3-0, foi derrotado na Arena do Grêmio por 1-0, mas passou para a semifinal e conseguiu o título diante do Lanús. Naquela época o formato ainda era ida e volta, não era jogo único, né? O jogo foi conquistado o título pela equipe do Grêmio, do técnico Renato Gaúcho. O Barcelona, muita gente ontem estava falando, Julião, pelo amor de Deus, o Barcelona é muito ruim, o jogo foi muito ruim, tanto no Rio quanto em Guayaquil, aqui no Equador. Lembrando, cara, Guayaquil não tem altitude, antes que a galera pergunte, lá não tem altitude, tá? Equador até tem altitude, mas lá em Guayaquil em si não tem altitude. Realmente foi 2 jogos muito ruins tecnicamente, mas o Barcelona fez uma boa campanha na primeira fase, num grupo que tinha, se eu não me engano, equipes boas até. O Barcelona acho que era o The Strongest, o Santos, Barcelona e mais LDU? Um que eu esqueci. Acho que era LDU não. LDU não. Era o Boca, né? Nosso. Não era o Boca? Não era o Boca. Era o Boca. Era o Boca. O Santos eu acho que era o Boca. Eu acho que era o Boca também. Isso aí, Santos, Boca, The Strongest e Barcelona. E o Barcelona passou. Né? O Barcelona e o Boca passaram. Então, assim, não é uma equipe tão morta, não é uma equipe ruim. Ninguém chega a semifinal por um acaso. Tem que ter um respeito, mas o Flamengo é muito mais time do que o Barcelona e o Fluminense. Eu acredito que tem tudo para a gente chegar à terceira final de competição. Minha pergunta é, Felipe, tem que temer o Barcelona? Claro, tem que ter respeito, mas, na sua opinião, o Flamengo tem condições de passar para mais uma final de Copa Libertadores? Essa que seria a segunda final em 3 anos? Cara, eu tô muito empolgado, acho que foi um bom adversário assim, para a gente enfrentar numa semifinal, fugir de um time um pouco mais difícil, só que não tem muito, não dá para você escolher, né? Eu acho que o Fluminense seria um adversário mais complicado pela questão do clássico. Clássico é clássico, o Fluminense tem complicado os jogos contra o Flamengo, a gente tem sofrido um pouquinho, e é o futebol, às vezes você massacra lá numa bola perdida, os caras fazem um gol, então... Eu acho que o Barcelona, pelo jogo que a gente viu ontem, embora tenha sido um jogo um pouco diferente, né? Porque quando você joga com resultado, talvez a postura mude um pouco. Eu acho que aqui, sendo o primeiro jogo no Rio, a gente vai encontrar um cenário um pouco parecido com o jogo de ontem. O Flamengo, a Lelê aí. Tamo junto, Lelê. Seja bem-vinda. Do Barcelona. O Barcelona, assim, ele nessa situação de brasileiros, ele é um intruso no meio dos times brasileiros. Mas chegou ali, ninguém chega numa semifinal à toa de Libertadores. Nenhum time chega, por sorte em tudo quanto é jogo, e cheguei na semifinal. Tem as suas qualidades sim o Barcelona, mas em comparação ao Flamengo, é um time bem inferior, só que é o que o amigo falou no Superchat, pés no chão, principalmente os jogadores. O torcedor pode falar um monte de coisa, o torcedor é passional, irmão. O torcedor pode falar um monte de coisa, agora o jogador principalmente. Pés no chão para enfrentar um Barcelona que veio, né, que chegou à semifinal com mérito e pode sim. Ontem o Barcelona achou um gol ontem contra o Fluminense, quebrando a linha do Fluminense, num passe por cima e gol do Barcelona. E a nossa zaga ainda não está 100%, como a gente falou muito ontem aqui na nossa live. Então, a gente tem que ter pé no chão, trabalhar, estudar bastante o Barcelona, dá para o Flamengo passar e fazer mais uma final brasileira. E o que vem, né, Júlio? Fazendo com que os times sul-americanos fiquem doidos. Os caras estão pensando em mudar regulamento, que já não acho que está sendo muito fácil para os brasileiros. Os caras não pensam em melhorar o futebol, melhorar o time, não, quer mudar o regulamento,
mais uma vez, Conmebol não deu muita ideia para isso, não, mas a gente sabe como é que funciona. As coisas podem algumas mudar. mudanças, né, Marquinhos? A gente viu ali, eu acho que talvez 2 últimas finais brasileiras, eu acho que São Paulo Inter e Atlético Paranaense e São Paulo, né? Isso. Acho que foram as 2 finais. 2005 Aí depois 2006. mudava. Quando tinha esse confronto, mudava, né? Quando aparecia 2 brasileiros nas semifinais, cada um ia para um lado da chave para só poder se... Aliás, iam para um lado só da chave para não dar os 2 na final, né? Isso aí. De novo. Se você tinha 2 brasileiros na semifinal, um em cada chave, o confronto mudava. E obrigatoriamente eles se enfrentavam para ter só um representante do país. Exato. E eles estão querendo fazer a mesma coisa porque não aguentam mais ver brasileiro chegando na final e ganhando Libertadores. E continuando desse jeito, o Flamengo tem tudo aí para encabeçar aí várias e várias finais, porque time a gente tem. A galera perguntando quando que o André vai ser... Eu queria que começasse com você também, Letícia. Essa vontade que o Andrés está mostrando em querer jogar pelo Flamengo, né? Então, só esse 2-1 aí, esse possível confronto de brasileiros na final da Libertadores, se você vê alguma vantagem de alguma coisa. E também essa vontade que tem, pelo menos já o Andrés, demonstrando que quer atuar com a camisa do Flamengo. Vontade tem, porque trouxe o contrato assinado do presidente lá da Inglaterra no avião, porra. Aí. É isso aí. E aí? Muito bom. Então, a respeito dessa questão possível final brasileiro, eu acho que vai acontecer sim, até porque pelo lado de lá já é certo, né, que vai um brasileiro para a final, ou Atlético ou Palmeiras. Pro lado de cá, é só se for uma surpresa muito grande, mas Libertadores acontece de tudo, né? Mas assim, no papel, teoricamente, o Flamengo é superior, que demonstre isso, assim como demonstrou contra o Defensa, que a gente falou, o Flamengo é superior, demonstrou a superioridade, venceu bem, se classificou. O Flamengo era superior ao Olímpia, mostrou dentro de campo com superioridade, com gols, passou para a semi, então tem que fazer a mesma coisa agora contra o Barcelona também. Até porque, se tivesse altitude, tinha um risco, um perigo a mais aí nisso, porque a altitude é privilégio para quem joga, mas para quem não está acostumado, é uma dificuldade tanto, principalmente para os nossos jogadores, né, que sofrem muito. Questão física, questão de fôlego, tudo que a gente já conhece. Mas como lá não tem altitude, o Flamengo vai conseguir desempenhar um bom futebol se jogar com a mesma seriedade, concentração e garra de sempre. A respeito aí dessa possível final brasileira, eu acho que vai ser maravilhoso. Eu acho que vai ser uma super final, independente de quem vá do outro lado. Claro, estou falando do Flamengo já na final, óbvio, né, gente? Então, assim, independente de quem a gente enfrente na final, nessa possível final, seja o Palmeiras, seja o Atlético Mineiro, vai ser uma grande partida, vai ser muito bom de assistir. Acho que vai ser bem jogado e vai ser aquele futebol que, assim, vai marcar, ainda mais por ser 2 anos seguidos, né, Júlio, com 2 finais brasileiras. Possivelmente isso vai acontecer. A Conmebol, como o Marcos falou, está por aqui, mas isso mostra também o respeito e a evolução que o futebol brasileiro está tendo aí, né, a cada dia no decorrer aí dos anos, né? O torcedor brinca muito, caramba, será que vai rolar a lei do ex no Mundial de Clubes? A gente sabe que tem que passar pelo Barcelona, sabe que tem que ganhar a Libertadores, né? Mas o Chelsea, que foi campeão da Champions, já está no Mundial de Clubes, é o ex-time do Kennedy. E o Gabriel Reis, com muita inteligência, o pessoal brincando muito, foi o primeiro a correr na frente e deu essa informação de que não existe nenhum tipo de cláusula que impede, caso isso venha acontecer, o Flamengo ser campeão da Libertadores, disputar o Mundial e conseguir chegar à final com o Chelsea, o Kennedy poder entrar em campo. Então, quer dizer, podemos ter uma lei do ex no final do Mundial de Clubes, uma formação única, exclusiva do Gabriel. A gente falou muito do Andrés, tá, Letícia? Você gosta do Kennedy? O Kennedy, eu estava vendo uma entrevista que ele deu para o canal Pilhado, estava vendo alguns vídeos dele. Ele é um cara muito habilidoso. Eu acho que nesse elenco do Flamengo que joga para frente, para cima, eu tenho certeza, cara, eu levo muito fé que ele não vai ser o Giovani e o Pedro Rocha missão 2, missão 3. Eu não sei se você tem esse mesmo sentimento. Já o Ruggeri tem um pouco de desconfiança. Letícia, depois Ruggeri, depois Marquinhos. Tá empolgado também com o Kennedy, também sendo um jogador de Champions? Eu acho que, inclusive, sobre essa questão do Chelsea, eu sei que o Flamengo está ganhando um reconhecimento importante, mas se a gente parar para pensar, se o Chelsea botasse uma cláusula dessa, que o Kennedy não poderia jogar contra eles no final de Mundial, eu ia falar, cara, a gente chegou no nível, eu ia ficar impressionada, no nível que até um time europeu, campeão de Champions, está barrando um jogador do Flamengo para não enfrentá-lo. Então, seria, assim, surreal se a gente parar para pensar, né? Mas eu acho que o Flamengo tem que ir etapas por etapas, né, Júlio? Eu acho que a gente pensar no Chelsea é bom, tem aquela resenha, né? Já estou sonhando aqui, mas
Eu acho que o torcedor, eu particularmente estou muito focada agora no Barcelona e no Grêmio, né? Nos 2 mata-matas aí que a gente tem pela frente. No brasileiro, claro, sempre, né? Todo domingo aí tá tendo Brasileirão normalmente. E a respeito do Kennedy, eu acho que ele não vai ser mais um, não. Como você falou aí, alguns jogadores que já chegaram, né? E não renderam como a gente esperava. Eu acho que ele vai chegar e vai fazer diferença, assim como o Andrés. Eu tô com essa expectativa muito positiva. Quero ver na hora que ele colocar a camisa e entrar dentro de campo e honrar o manto, né? Que aí já é uma outra história. Não sentir o peso é fundamental. Lembrando que o próximo jogo do Flamengo é pelo Campeonato Brasileiro contra o Ceará, e aí a gente faz aquele bolão sempre, né? Estamos chegando praticamente na metade da live. O Flamengo tem 2 desfalques, se eu não me engano, para essa partida. O Ilharão e o Bruno Henrique tomaram o 3º cartão amarelo e não enfrentam a equipe cearense. Por outro lado, o Flamengo tem volta de 2 atletas, o Diego Ribas, que tomou o 3º cartão amarelo contra o Inter e cumpriu a suspensão contra o Sport, e o Gabigol, né? O Gabriel Barbosa, o Gabi, foi expulso contra o Inter e também cumpriu essa suspensão contra o Sport. Temos a volta do Gabi, a volta do Diego. Possivelmente o João Gomes vai ser mantido nesse meio campo aí e fará uma função até um pouquinho mais defensiva. O Diego está atuando como segundo homem. O João Gomes jogou um pouquinho mais adiantado contra o Sport, com o Ilharão ficando um pouquinho mais fixo. O que espera dessa Eu tenho uma questão aí para esse jogo, Júlio, contra o Ceará. Fala aí. Será que ele vai... Porque o Bruno Henrique suspenso, né? Será que ele vai com um dos pontos, o Vitinho ou o Michael, ou será que ele vai com o Pedro com o Gabigol? Para dar uma moral para o Pedro. Eu vou pedir a opinião do Marquinhos, da Letícia, mas eu vou dar a minha rápida. Eu acho que vai, porque são 2 volantes um pouco mais fixos, como é o Ilharão e o João Gomes. Quando é João Gomes e Diego, e lembrando que o João Gomes era 2º e 3º homem do meio campo, o time fica um pouco vulnerável sem a bola. E com a volta do Michael, o Michael ajuda muito a compor a parte defensiva, principalmente pelo lado esquerdo ali. São características totalmente diferentes. O Bruno Henrique é muito mais alto, muito mais forte, tem um poder físico muito maior, mas o Michael é mais rápido e também ele ajuda a recomposição defensiva. Então eu acredito que ele, por exemplo, não vai colocar Pedro e Gabriel, porque o time fica um pouco desequilibrado. É só um achismo. Eu não sei qual a opinião do Marquinhos, da Letícia sobre isso. Vou ler o superchat aqui do Moisés Flá. Não, já foi, né? É isso. E aí, Marquinhos, o que esperar esse jogo contra o Ceará? É um jogo muito importante. A gente tem que levar em consideração isso, né? O Flamengo está buscando aí uma competição completamente diferente. O Flamengo buscando aí a liderança no Campeonato Brasileiro, buscando G4, buscando recuperar. O Flamengo por mais que tenha 2 jogos a menos, aí volta ao Atlético, que é uma briga que a gente tem com o Atlético na competição. O Flamengo não pode se dar o luxo de perder e o Atlético ganhar e seguir, abrir mais pontos ainda. E aí, essa situação que você colocou, Júlio, é uma situação importante. O Michael realmente ele tem essa função de recomposição defensiva muito boa, incomoda, dá trabalho. Você automaticamente, ali pelo lado esquerdo, você prende um pouco mais ali os jogadores do time adversário. Então, eu acho que para o lugar ali do Bruno Henrique, com certeza ele vai muito provavelmente ele vai colocar o Michael sim. E ali no lugar do Arão, pode ser que ele venha com o João Gomes, por exemplo, né? Deixa o Diego um pouco mais à frente. Vamos ver. São as possibilidades que aparentemente nós temos nesse momento. Mas eu acho Michael ou Vitinho? Tu não acha que pode ser o Vitinho também? Porque o Michael geralmente ele entra mais pela direita lá no lugar do Everton Ribeiro, não? Ele entra mais pela direita, mas muitas das vezes ele entra pela esquerda também. Ele joga pelos 2 lados. No Goiás ele jogava pela esquerda. Isso, exatamente. Exatamente. Eu falo mais pela questão da recomposição defensiva dele. O que ele faz, esse trabalho que ele faz de recomposição defensiva é muito importante. Foi isso que deu a confiança para o Michael de começar a voltar a jogar um pouco mais. Né? Eu acho que para esse jogo pode ser que aconteça dessa forma. Vamos ver o que o Renato pode... Essa entrega, esse esforço dentro de campo, fez a gente que é torcedor do Flamengo olhar para ele com mais carinho, além da história de vida dele, né? E esse fato de recomposição defensiva, Marquinhos, é bom porque, como você falou, dá uma credibilidade maior para ele ter espaço, né, num super elenco que o Flamengo tem. Então, como você disse, o Kennedy chega mais para a ponta direita no lugar do Everton. Como no lugar do Bruno Henrique não tem um ponta que chega em profundidade com as características, é mais o Michael do que o Vitinho, então provavelmente o Michael entre com mais frequência naquele lugar. E vai ser bom que aí roda o elenco, dá confiança para todo mundo.